E a gente já começa, é terça-feira, dia de falar de meio ambiente. Hélio Jove está conosco. Hélio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Tudo bem? Um prazer mais uma vez receber você aqui. E Hélio, vamos começar falando que é o seguinte, agora a gente está final de ano, começam as festas, na hora que vira o ano. Ainda, vamos dizer assim, aquela ressaca de viagens e tudo. Tem gente que ainda está viajando, ou aquela concentração nas lavouras com doenças de final de ciclo, toda aquela concentração ali, já vem plantio em seguida, mas ou até uma viagenzinha programada para o carnaval. Mas e aí? O que é que tem para o produtor virar o ano de olho atento e preocupado? Olha só, o pessoal pode até parar para as festas, curtir a família, mas a legislação ambiental ela não para, né, Fabélia? Ela exige que o produtor cumpra a legislação para manter a sua atividade sem problemas. E agora, até dia 31 de dezembro, ainda é possível tirar uma declaração de inexigibilidade para a agricultura de sequeiro, o que a partir do dia 1º de janeiro de 2024 não é mais possível. O produtor ele vai ter que ter a sua licença para a atividade de agricultura de sequeiro, que é o registro eletrônico, Fabélia. E tem outras situações também que ele precisa ficar atento. Tá, agora tem um detalhe aqui, que é a questão do inventário de resíduos sólidos. Eu quero, primeiro, que me fale o que é esse plano ali de ter todo esse trabalho de gerenciamento de resíduos sólidos. Para quem que isso é levado e o que é esse sólido em cada uma das atividades? Funciona da seguinte forma: pela Política Nacional de Resíduo Sólido, o produtor, o industrial ou minerador, quem tem um licenciamento ambiental, ele tem que fazer o plano de gerenciamento de resíduo sólido. E todo ano, até o dia 30 de março, aquele empreendedor, ele precisa apresentar o plano de resíduo sólido através do inventário de resíduo sólido. Como assim? Ele tem que apresentar para o Ministério do Meio Ambiente o que ele gerou de resíduo de janeiro até 31 de dezembro de 2023, como que ele fez esse armazenamento, como que ele deu a destinação final, e ele precisa comprovar isso junto ao Ministério do Meio Ambiente. Para quê? Para verificar se ele fez todo o procedimento de forma correta e deu, principalmente, a destinação final adequada para isso. E é uma obrigação para manter a sua licença ambiental em vigência e não ter problemas com até mesmo multa ou cancelamento da sua licença. Mas, por exemplo, dentro da agricultura, quem vem a ser os resíduos sólidos? Seria o descarte, o lixo, por exemplo, as embalagens de defensivos, que ele já faz aquela devolução, né, obrigatória que já tem ali na nota fiscal de compra, ou é a palhada? O que seria? Não, nesse caso, um exemplo específico que você está falando são as embalagens vazias de agrotóxicos. Ele tem que ter um local de armazenamento que não tenha contato com o solo. Depois que ele utiliza essas embalagens, ele tem que fazer a tríplice lavagem lá na lavoura ainda. Depois ele levar para um outro local, que vai ser o depósito de embalagem vazia de agrotóxicos. E a empresa que faz essa coleta tem que estar registrada junto ao INPEV, que são as associações. Então, esse é um dos exemplos. Mas também, uma oficina mecânica, ele tem a questão do óleo, ele tem a questão dos metais, a questão do lixo, ele tem que separar o plástico e também os papelões. Isso aí é uma tendência. Toda fazenda hoje, ela é uma empresa. A gente já ouviu isso várias vezes. Então, ele vai ter que separar desde um papelão, desde um plástico, um metal, porque no passado isso era considerado passivo e não é mais passivo. Aquele produtor que faz isso de forma adequada, ele vai gerar um ativo e o principal, vai cumprir a legislação e proteger o meio ambiente. E na pecuária? Porque sempre a gente chega ali, ele tem a farmacinha e tal. Esses frascos de medicamento, eles precisam ser separados, devolvidos em algum lugar específico? Ou esse frasco pode ser levado para uma reciclagem? Nesse caso, aí já é o plano de gerenciamento de serviço de saúde.
não pode ser feita a reciclagem e tem que ser a incineração. Então, ele precisa guardar isso de forma adequada, que a gente fala que é a forma que ele armazena, e depois ele tem que levar isso para a reciclagem. Porque esses medicamentos, questão patogênica, situações nesse sentido, não é só questão ambiental. Ele precisa fazer essa coleta, armazenar de forma correta, e aí é uma situação mais complexa que a gente não tem visto acontecer muito nas propriedades, mas que certamente cada dia vai ficar a fiscalização mais em cima, ele fazer esse armazenamento e levar para a incineração. E aquele recadastramento que ele tem que fazer junto ao IBAMA, que recadastramento é esse? Quem precisa fazer? Todo empreendimento que tenha licença ambiental, antes dele requerer o licenciamento ambiental, ele tem que fazer um cadastro técnico federal do IBAMA, que a gente chama de CTF do IBAMA. Isso foi criado em 1990. Na verdade, foi criada uma taxa de fiscalização ambiental. E aí, com esse cadastro, é a forma do IBAMA fazer essa cobrança. Aí vai depender do fator de complexidade, qual que é a atividade, e o faturamento, que em seguida vai gerar uma taxa que chama taxa de fiscalização ambiental. Ele é feito de 3 em 3 meses e precisa ser sempre refeito no início do ano também, até 30 de março. Então, e você falou assim, de acordo com o faturamento da propriedade? Faturamento. Exatamente. Dois fatores. Qual que é o fator de complexidade? O que é isso? Qual que é a atividade. E qual que é o poder de poluição, com a capacidade de poluição dessa atividade. E o segundo caso é o faturamento. Em cima do faturamento é gerada uma taxa de fiscalização que a pessoa paga a cada 3 meses. Pela atividade rural, as taxas são bem baixas, tem algumas que são até isentas. Mas quando a gente já fala de uma indústria, quando a gente fala de uma agroindústria, ela já paga uma taxa e é bem alto isso aí, depende do faturamento. Acima de 12 milhões é considerado alto. E aí ele paga aí 5 mil e tanto por mês, 9 mil por mês, não, desculpa, a cada 3 meses. Então depende sim do faturamento. E aquela propriedade com armazém, que tem ali secador e tudo, isso aí dá uma complexidade extra para a propriedade? Não tem complexidade não. Por quê? Na verdade, a eficiência de cada produção tem aumentado mais. E aí, no passado, o pessoal utilizava muito lenha de cerrado. Com a fiscalização em cima, hoje dificilmente você vê lenha de cerrado no armazém de grão como combustível. O pessoal costuma usar o eucalipto por 2 motivos. Um é por causa da fiscalização ambiental e o outro também, o eucalipto, como ele tem a madeira mais regularizada, tem um poder de combustão melhor. E o mercado hoje, o eucalipto não é caro igual foi no passado. Então o pessoal não quer ter dor de cabeça, ele utiliza essa lenha de forma legal, que é mais fácil, não tem fiscalização, mas você ter seu armazém na sua propriedade ou não ter, as regras não são difíceis de ser cumpridas, mas precisa ter o licenciamento ambiental específico do armazém de grãos. Aí hoje a gente ainda vê os produtores tendo aquela máquina para a produção de maravalha que aproveita tudo, né? Exatamente, tem mesmo.